3. Beleza. Bom, a gente retorna, então, a partir da Guerra da Coreia, né? Só que a Guerra da Coreia, ela é o primeiro conflito da Guerra Fria, ou seja, é o primeiro conflito em que você tem interferência ideológica. Então, você tem o final da Segunda Guerra Mundial e a Coreia tinha passado por uma situação muito complicada. Ela tinha sido invadida pelo Japão. E os japoneses, quando invadiram a Coreia, eles foram muito cruéis com o povo coreano. Tem muitos relatos muito tristes do domínio japonês na Península da Coreia. Então, criou-se dois locais de resistência à ocupação coreana. Um no norte, principalmente na divisa com a China, que também tinha sido invadida pelo Japão, né? E esse foco de resistência ali no norte, ele, assim como na China houve, após o final da Segunda Guerra Mundial, crescimento de uma divisão na sociedade entre aqueles que seguiam o Mao Tse Tung, que era comunista, e aqueles que seguiam o Chiang Kai-shek, que era capitalista, a Coreia começa a ter essa divisão também. O norte começa a seguir caras que pregavam o socialismo. E o sul não, o sul se mantém fiel à ideia de capitalismo. Então, quando acaba, logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Deixa eu autorizar aqui. Então, logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Você tem esses dois lados entrando em conflito. Só que os comunistas do norte, da Península da Coreia, eles estavam muito mais organizados, eles tinham apoio da China, e eles conseguem chegar até quase o final da Península Coreana. E aí, o pessoal do sul pede ajuda aos Estados Unidos. Então, é a primeira intervenção física, digamos assim, dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, que é quando eles mandam tropas e a Força Aérea e a Marinha para ajudar a Coreia do Sul. Eu assisti um documentário muito interessante sobre a Guerra da Coreia recentemente, e esse documentário ele mostra, né, que na verdade a Guerra da Coreia ela foi também uma guerra muito cruel, porque primeiro, né, você tinha os Estados Unidos testando novas tecnologias militares, inclusive o avião a jato, né, que tinha sido inventado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, mas aperfeiçoado pelos americanos. Agora, por outro lado, a Coreia do Norte contava com a ajuda da China, que mandou milhões de soldados. Então, esse conflito, de um lado, com uma tecnologia evoluída, né, e muito dinheiro por parte dos americanos, e do outro, os comunistas também com equipamento, mas com muitos soldados, né, uma coisa absurda de soldados chineses auxiliando, foi uma carnificina muito grande. Né? Então, foi uma guerra muito, muito cruel para os coreanos. Mas eu vou projetar aqui, deixa eu ver onde eu parei. Isso. Bom, esses mapinhas mostram a evolução da guerra. Tá? Então, você tinha aqui a divisão da Coreia, mas aí, em setembro de 1950, o exército da Coreia do Norte chega até a pontinha aqui, ó. Né? Conquista quase todo o território. Aí os Estados Unidos enviam seus soldados e empurram eles de volta. Quando eles chegam perto da fronteira com a China intervém e manda soldados. Então, aí a guerra começa a parecer que vai ser interminável. Até que, em 1951, eles decidem usar o mesmo paralelo 38, que dividiria a Coreia do Sul capitalista da Coreia do Norte socialista, né, para acabar com a guerra. Então,
a Coreia foi dividida. Aqui, na Coreia do Norte, nós temos um governo ditatorial de origem familiar, o poder é passar de pai para filho, e é um dos países mais fechados do mundo. O problema é que a Coreia do Norte tem bomba atômica. Tá? Então, o Japão, que está aqui bem próximo, aqui é uma imagem de satélite, né? Você tem aqui, ó, a China, né? Aí você tem a Coreia do Norte, Coreia do Sul e o Japão. Tanto o Japão quanto a Coreia do Sul têm medo que a Coreia do Norte utilize seu armamento nuclear. Então, essa é a pressão que a Coreia do Norte faz sobre os vizinhos aqui, principalmente sobre a Coreia do Sul. Foram inúmeras tentativas de paz, mas é bem complicado, porque na Coreia do Norte as pessoas vivem uma ditadura muito grande. Eu já vi um documentário também de um cineasta francês, ele foi fazer uma filmagem na Coreia do Norte, tudo que ele filmava tinha que ter autorização do governo. E ele não filmou as pessoas normalmente, porque o governo não autorizou. Ele filmou atores representando a vida cotidiana na Coreia do Norte. Então, foi uma coisa surreal, né? Na verdade, ele não conseguiu fazer um documentário sobre como é viver na Coreia do Norte. Ele fez um documentário sobre o que o governo da Coreia do Norte quer que as pessoas pensem que é viver, o que é viver na Coreia do Norte. Essa imagem de satélite já depois virou uma questão de vestibular, ó, né? Da FUVEST 2018, em que ele colocou a imagem de satélite mostrando a Coreia do Norte bem escura durante a noite, ou seja, pouquíssima iluminação elétrica, em contraste aqui, ó, com a capital da Coreia do Sul, Seul, e com todo o país. Né? Ele fala, observe a imagem noturna obtida por satélite, os limites territoriais do país A e os países fronteiriços. Então, aqui é China, Coreia do Sul e aqui o Japão. Identifica o país A e cite uma razão para o fato desse país, comparativamente aos seus fronteiriços, parecer na imagem como se estivesse às escuras. É porque tem baixa produção de eletricidade, baixa iluminação pública, é um país pouco industrializado, né? É um país ainda muito agrícola. A Coreia do Norte fornece muita mão de obra para a China, né? E a B explica, citando ao menos 2 argumentos de ordem geopolítica, porque os Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental consideram esse país uma ameaça global e regional. Regional porque a ditadura familiar aqui sempre ameaça os países vizinhos de guerra, principalmente a Coreia do Sul. E ameaça global porque eles possuem mísseis de longo alcance e armas nucleares. A apostila de vocês também fala da Revolução Cubana, né? Uma polêmica Revolução Cubana. Rapidamente, a Revolução Cubana foi uma revolução onde seus líderes aqui, com destaque para Che Guevara e Fidel Castro, né, eles organizam a população contra o governo que era pró-Estados Unidos, né, o governo do Fulgêncio Batista, né? E quando eles conseguem vencer a revolução, eles estão com um problema, eles não têm combustível, né, para manter os geradores, porque toda a ilha tem um problema para a produção de energia elétrica, né, que são os poucos rios caudalosos para produzir energia hidrelétrica. Então, a energia de Cuba era mais por gerador mesmo. E os Estados Unidos, meio que preocupados com essa onda aí, né, com essa revolução, eles cortam o fornecimento de petróleo a Cuba. E adivinha quem oferece petróleo para os cubanos? Óbvio, a União Soviética. Então, aí o Fidel Castro decide, né, transformar Cuba num país socialista. Detalhe, Cuba, até hoje, né, é um grande produtor de açúcar. Então, Cuba fornecia açúcar para toda a União Soviética. Então, com o dinheiro que Cuba conseguia com esse comércio, realmente o regime socialista de Cuba fez maravilhas. Montou um dos melhores modelos educacionais do mundo, criou vários centros de formação de médicos. Até hoje os médicos cubanos são famosos, tem toda uma polêmica, mas a medicina cubana ela é eficiente. Eu vou parar aqui para vocês me verem, que eu vou contar uma história só para vocês entenderem
Se o país não é tão industrializado, por que eles investem tanto em produção de armamento bélico? De onde sai esse dinheiro? Então, esse dinheiro sai justamente da pobreza que a população vive. Entendeu? Sai justamente do investimento que era para os serviços públicos, né? De saneamento, de energia elétrica, né? E de boa alimentação, boa educação. E outra coisa, tem muito ali ajuda da China. A China, ela vê ali a Coreia do Norte como um parceirinho ali que fica incomodando os outros e tira a atenção dos vizinhos para o que a China está fazendo em termos de expansão comercial e geopolítica. Tá? Então, na verdade, é bem isso mesmo. É o dinheiro que era para estar indo para a sociedade. A economia desse país é de subsistência? A gente pode dizer que é um país de economia agrícola, baixa industrialização. Tá? O que a gente não sabe muito bem, mas o que muita gente fala, é que algumas empresas chinesas se instalam na Coreia do Norte para aproveitar a mão de obra barata com, digamos assim, o controle do governo da Coreia do Norte. Então, o governo da Coreia do Norte obriga a população a trabalhar praticamente de graça nessas empresas chinesas que se instalam ali. Tá? Então, aquela energia elétrica gerada que era para a população acaba indo para essas empresas aí. Dizem que a Coreia do Norte tem um dos maiores grupos de hackers treinados pela China para roubar dinheiro de empresas capitalistas do mundo, para roubar informações. Recentemente, quando eu falo recentemente, eu estou falando em termos geopolíticos, tá? Mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, teve um ataque de hackers a uma estação de energia elétrica na Califórnia, e depois descobriram que o ataque veio da Coreia do Norte. Então, tem essa questão também. A Coreia do Norte, ela fica hackeando o mundo inteiro aí, obviamente, vendendo as informações para a China. Então, tem essa questão também hoje em dia, que é chamada guerra cibernética, né? Guerra cibernética. E aí, como eu estava falando para vocês lá de Cuba, né? Vou contar uma historinha rapidinho que eu achei muito louca. Eu dava aula em Catanduva, né? E aí tinha uma aluna lá que o pai dela era dentista e o pai dela era pesquisador. Na verdade, ele atuava pouco como no consultório. E ele desenvolveu uma maquininha para misturar flúor em água de poço. Porque muitas vezes as pessoas, a água do poço, ela é límpida, né? Ela tem lá, né? Ela é boa, mas ela precisa de flúor, né? Para quê? Para evitar a cárie infantil. Essa é a finalidade principal. E aí, essa maquininha era muito legal, porque você instalava ela junto com a bomba no poço e de tempo em tempo você só tinha que colocar o cloro ali, o flúor ali, desculpa, né? Para ela já fazer a mistura quando a água passava pelo encanamento. E aí ele foi chamado pelo governo cubano para dar uma palestra num simpósio de odontologia lá, odontologia preventiva, tal, né? E ele foi para lá. E aí ele quando ele voltou, eu quis conversar com ele para perguntar como é que era. Realmente, Cuba tem uma série de problemas, né? A população está muito pobre, não tem tanto emprego, o regime ele é meio ditatorial mesmo, tem censura, né? Tem mais problemas. Mas por outro lado, ele falou que ele não viu criança abandonada, criança na rua. Ele falou que os cubanos gostam muito de música, dança. Então, para todo lugar você tem escola de dança, tanto de dança contemporânea, balé, tudo assim. Muitos músicos, todo lugar que você vai, a pessoa está tocando. São muito musicais, né? Outra coisa também, eles leem muito. Então ele falou que lá tem duas coisas que chamam a atenção, assim, são as filas de sorveteria, porque é calor, né? E de bibliotecas. Então é um povo que lê muito. Então eles não têm bens materiais. Então às vezes você vai na casa de um cubano, não tem nada, assim, sabe? A geladeira velha, né? É tudo assim antigo, né? Pouca coisa para consumir. Mas quando você conversa com o cara, você fica de cara, né? Você fala, meu, como o cara sabe tanta coisa? Muitas vezes ele tem curso superior,
porque o acesso à educação lá é muito grande, né? E esse cara, esse pai de aluna, ele logo que ele chegou, ele pegou um táxi e ele virou para o taxista e falou: ó, eu vou ficar aqui uma semana, eu vou sempre pegar táxi com você, porque aí você me ajuda como guia também. Então, isso é uma coisa muito legal quando você viaja para um país estrangeiro, muitas vezes. Se você pede informação, alguém te indica um taxista de confiança, você só corre com ele, porque aí ele vai ser o seu guia ali, ele vai te ajudar ali, né? E aí esse cara estava lá e ele falou: nossa, eu tô com dor de cabeça. Aí o taxista falou: então, eu vou te levar no posto de saúde. Aí ele pensou: putz, posto de saúde, pegar fila agora, né? Já imaginou como era aqui, né? Os postos de saúde aqui no Brasil. Chegou lá, ele falou que tinha mais médico do que paciente. E aí ele foi atendido rapidinho, né? E aí o médico que o examinou falou: ó, agora você vai lá na farmácia e pega um remédio, né? Aí beleza, aí ele foi na farmácia, né? Que era no hospital, e pediu o remédio, deu a receita, o médico, o farmacêutico olhou, né? E deu um comprimido para ele. Aí ele falou: mas espera aí, eu tô com dor de cabeça, é só um comprimido? Aí o farmacêutico falou para ele: você está com uma ou com várias dores de cabeça? Toma um só. Se não passar, que é outro problema. É que é algo mais grave. E aí a gente tem que fazer outros exames, né? Então ele já achou muito legal isso, porque aqui, como a gente tem uma indústria farmacêutica que vende remédio livremente para a população, às vezes você nem passa pelo médico, você está com um sintoma, você vai na farmácia e compra lá, o cara da farmácia te empurra e muita gente toma remédio errado, né? Ou seja, fica tratando, né, o sintoma e não a causa do problema, né? Outra coisa que ele chamou, foi muito legal, ele, para finalizar, ele é viciado em Trident, aqueles chicletes, né? Então ele sempre que viaja, ele falou que ele leva muito daqueles chicletes. E aí quando ele estava vindo embora para o Brasil, ele chegou para o taxista e falou: oh, sei que você tem filhos pequenos e me sobrou um monte de chicletes e eu quero dar para você, né? Aí o cara falou assim: olha, eu agradeço muito, mas eu vou ficar só com um. Eu não vou ficar com essa caixinha. Só vou ficar com um, por quê? Porque se eu der essa caixinha para os meus filhos, eles vão acostumar. Eles são crianças, estão numa idade aí, tal. Eles vão acostumar e depois não vai ter mais esses chicletes e eles vão ficar chateados, não vai ser legal. Aí ele virou para o cara e falou: nossa, mas você parece um psicólogo falando. Aí o cara falou: não, eu sou formado em psicologia, mas é que eu não consigo emprego aqui como psicólogo, então eu trabalho de taxista. Então Cuba tem isso, né? A revolução foi uma coisa fantástica, porque acabou com uma ditadura que era aliada aos Estados Unidos, mas, por outro lado, hoje ela já está bem desgastada. Não podemos esquecer que tem um embargo norte-americano sobre Cuba. Tá? Então, voltando aqui à projeção, né? Quando Cuba se aliou à União Soviética, uma coisa que aconteceu foi que os russos mandaram mísseis para serem colocados dentro de Cuba. E aí o Kennedy, que era o presidente norte-americano, ameaçou declarar guerra em Cuba e jogar bombas atômicas em Cuba. Então foi a crise dos mísseis, em 1962 aqui, que é quando o mundo inteiro pensou que ia começar a Terceira Guerra Mundial. Tá? Bom, agora vamos falar de globalização, tá bom? E o que é a globalização? Na verdade, quando a gente fala em globalização, a gente pode falar que tem períodos. Por incrível que pareça, o primeiro período da globalização, ele vai das grandes navegações, do início das grandes navegações, com portugueses, espanhóis, né? Descobrimentos, expansionista, mercantilista. Depois ele tem uma segunda fase, que é a fase da industrialização, a Revolução Industrial, e o imperialismo colonialista, que é quando os europeus colonizam mais locais no mundo, né, e implantam sua cultura, sua religião, sua língua nessas áreas coloniais. E hoje nós temos a terceira fase, pós-1989, principalmente que a gente fala pós-final da Guerra Fria. A Guerra Fria acaba em 91, mas em 89 a gente já fala que é quando começa o mundo globalizado, né? A terceira fase da globalização, porque a globalização, entendam, digamos assim, é uma consequência da expansão do capitalismo desde o período das navegações até hoje. Só qual que é a característica da globalização hoje? Tá?
Primeiro, então a definição. As principais características da globalização são a homogeneização dos centros urbanos. Então, tudo vai ficando mais ou menos com a mesma característica. Então, você olha as cidades do mundo, todas elas estão sendo construídas com os mesmos padrões arquitetônicos. Por quê? Quem impõe essa ideia de cidade é, na verdade, quem comanda a globalização. Né? Comanda como? Comanda em todos os aspectos, culturalmente, comanda economicamente, comanda através das suas empresas, né, onde vai ser investido, onde não vai ser investido, né, através da moda, da cultura. Né? Expansão das corporações para regiões fora dos seus núcleos geopolíticos, ou seja, as empresas, corporações, grandes corporações, hoje dominam várias partes do mundo. Então, quando você olha uma corporação como a Nestlé ela tem desde controle de áreas de produção do café na Colômbia e aqui no Brasil, até áreas de extração, por exemplo, de bauxita para fabricar alumínio, que vai, com esse alumínio, vai fabricar aquelas cápsulas que ela vende com café colombiano, e faz propaganda e tal. Entendeu? Então, se vocês quiserem ver também no YouTube, tem um documentário que chama A Corporação, The Corporation, é fantástico, mostra, dá até medo, viu? Porque mostra como essas corporações hoje são poderosas. Revolução tecnológica, e aí é que eu vou lembrar que a gente viu na primeira aula. Lembra que eu falei da corrida armamentista, da corrida espacial? Os frutos da corrida armamentista e da corrida espacial levaram a essa revolução tecnológica, né, nas comunicações, na eletrônica, e que hoje caracterizam boa parte da globalização. A globalização se caracteriza, então, pela grande velocidade de circulação de mercadorias, pela evolução dos sistemas de transporte e também do quê? De informações por conta da internet. Reorganização geopolítica do mundo em blocos comerciais. Então, na apostila de vocês, no finzinho da aula vai falar dos blocos econômicos, né, dos organismos internacionais. Hoje, muitas vezes, os países se unem em blocos porque a competição, né, comercial é o grande lance. Então, a globalização, ela nada mais é do que aqueles países que detêm riqueza, que detêm tecnologia, eles comandam também os padrões de consumo da humanidade. Então, não é mais ideológico, não é mais um mundo de Guerra Fria dividido em capitalista e socialista. Hoje é um mundo comercial. Hoje é um mundo onde o que manda são os interesses econômicos. E aí é que está o problema. Porque se você não está entre os países que produzem tecnologia, você está fora do comando dessa nova ordem mundial ou nova desordem mundial, como alguns geógrafos falam. Né? Hibridização entre culturas populares locais e uma cultura de massa universal. Então, a cultura de massa universal, muitas vezes comandada por empresas que querem vender produtos, elas se apropriam de culturas locais, populares muitas vezes, só para criar um modismo, só para criar uma novidade. Elas não estão preocupadas muito em manter essa cultura popular local. Né? Então, é aquela questão de você utilizar uma cultura popular local para vender e passou a moda, alcançou o máximo de venda em cima daquela produção cultural, você descarta e começa outra. A gente vê muito isso na música, né? Na chamada indústria cultural musical hoje, né? Você tem modismos musicais aí. Vou dar uma historinha para vocês rapidinho. Teve uma rádio de São Paulo, não vou citar nome, tá bom? Que o dono, quando começou o processo de globalização, ele era de uma família rica, o pai dele era produtor musical, né? E ele tinha rádio, só que era uma rádio, né? Normal, assim, pequena. Então, estava em ascensão. E aí ele chegou, o pai dele e falou: pai, eu quero dinheiro, porque eu quero investir para que a minha rádio seja a primeira rádio via satélite do Brasil. Falei, nossa, mas você é louco? Você vai transmitir a programação da tua rádio via satélite? Mas quem que vai pegar isso aí? As rádios menores vão comprar a minha programação e eu transmito via satélite para eles. Eles vão ter que ter internet.
Mas por que você acha que essas rádios vão querer isso? Ah, porque eu vou ter as gravadoras me pagando para tocar a música deles. E aí todo mundo vai ganhar dessa forma. E aí o pai dele falou, Macaco Velho, produtor musical, produziu um monte de banda de rock dos anos 70 no Brasil, de MPB, falou, mas como que você vai convencer as gravadoras estrangeiras a pagarem para você tocar a música delas? Ele falou, simples. O Brasil tem a quinta maior população do mundo. A maioria das pessoas no Brasil ouvem rádio. Ele falou, tá aqui o dinheiro, começa e vai embora. Esse cara criou, primeiro, o desemprego em massa dos locutores de rádio em várias cidades. Porque muitos programas de rádio ele manda da sede dele lá em São Paulo. Você já deve estar imaginando que rádio eu estou falando. Detalhe importante. Ele cria sucesso. Então, ele toca uma música que um produtor, um empresário, né, paga para ele tocar várias vezes ao dia e vários dias da semana. E aí a população começa a achar que aquela música é sucesso, porque está tocando direto no rádio. E, na verdade, ela não é sucesso só porque ela tem algo assim, né, fantástico em termos de harmonia, em termos de arranjo, de sei lá. Né? Mas é porque ela toca direto. E hoje, como nós temos um mundo onde as informações são fluidas, né, devido à velocidade que essas informações circulam, né, a reflexão sobre as coisas está menor. Então, olha só que interessante. Uma característica marcante hoje da globalização é a fluidez, é a velocidade. Quando a gente fala em globalização, a gente está falando em fluxos materiais, que são mercadorias, e fluxos imateriais, que são o quê? São informações rápidas. Uma outra história fantástica. Um cara criou um outdoor lá no Rio de Janeiro, numa avenida na beira da praia ali, que o outdoor mudava as informações rapidamente. Aí um cara, passando pela avenida, tentava ler, não conseguia. Né? Tentava ler, não conseguia. Aí ele escreveu para o jornal O Globo, naquela coluna lá, onde o leitor pode fazer crítica, falar alguma coisa, falou, escuta, tem um publicitário que fez uma campanha publicitária com outdoor que mexe ali na avenida, ninguém consegue ler. Esse publicitário tá louco, né? Aí o publicitário respondeu, me desculpa, se você não está conseguindo ler, então provavelmente você tem uns 40 anos, até um pouco mais. E o que eu quero te dizer é que aquela outdoor ali que muda rapidamente não é para você, tá? É para criança. E as crianças hoje, como estão direto, brincando com joguinhos interativos com alta velocidade, estão sempre no computador ali, aquela loucura, eles conseguem ler. Porque eles já têm uma capacidade de processar informações visuais, uma velocidade absurda, porque eles já nasceram encarando esse tipo de situação. Eu participei de um congresso uma vez de pedagogia, que o pedagogo, que era o palestrante maior lá, ele mostrou uma imagem de um menino na França, um molequinho dessa geração aí cibernética, que o pai deu um livro pro moleque. Sabe o que o moleque fazia na capa do livro? Na capa. Ele fazia assim, ó, porque ele estava acostumado a brincar com o tablet, entendeu? Então, ele não sabia girar a página do livro, ele fazia assim com o dedo. Então, essa evolução que a globalização traz, de aumento de velocidade, é o que o vestibular vai falar bastante. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, primeira coisa, né? Hoje você tem aí o que é um país tido como subdesenvolvido. Ele tem nível tecnológico reduzido, ele exporta produtos de menos valor, ele tem menor captação de recursos financeiros, ele tem baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, e incapacidade de gerar novas tecnologias. Então, ele fica preso nesse círculo. E os países desenvolvidos hoje no mundo globalizado, eles têm um nível tecnológico elevado, eles exportam produtos altamente valorizados, eles têm uma maior captação de recursos financeiros, têm grandes investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia, e estão sempre desenvolvendo novas tecnologias. E aí você imagina o seguinte, a gente tem que manter, não está parecido com o Pacto Colonial, lá das navegações? Nós continuamos aqui mandando
manufatura e mandando, desculpa, matéria-prima e comprando manufatura. Então, se um país quer sair dessa condição no mundo globalizado, primeira coisa que tem que fazer, gente, investir, pesquisa, ciência, tecnologia. Resolver problemas, demandas sociais e aumentar o nível educacional da população. Porque aí você quebra isso. E quem fez isso? Coreia do Sul, por exemplo, é um bom exemplo disso. Bom, sabe essa história da velocidade? Então, hoje, independe de onde você more. Se você tiver internet, se você tiver acesso a informações, você está igual a um cara que mora numa metrópole. Você pode morar num sítio. Se tiver internet, você tem as mesmas informações que ele. Então, a gente fala que hoje, né, as inovações de transporte aniquilaram o espaço através do tempo. Então, a velocidade de circulação de mercadorias hoje é tão grande que, olha, você tem a diminuição da relação espaço-tempo, a mudança dessa relação. Tanto é que hoje em dia, quando você vai viajar, muitas vezes as pessoas não perguntam mais quantos quilômetros tem daqui a São Paulo. Elas perguntam quantas horas leva daqui a São Paulo. Porque vai depender do teu sistema de transporte. Né? Então, aqui essa imagem caiu em vestibular já há um bom tempo, mas mostrando como, né, você tem a diminuição do espaço pelo aumento da velocidade de tempo que você percorre. Tá? Então, isso cria aquela ideia de mundo perceptivo versus mundo real. Né? Então, o mundo perceptivo é aquele que você percebe de acordo com a velocidade que você anda. Então, por exemplo, dentro da cidade. As pessoas andam de carro cada vez com uma velocidade maior dentro da área urbana. Então, além de aumentar o risco de atropelamento e tirar as crianças da rua, a criança não pode mais brincar na rua, né? Porque sempre tem um doido aí. Você tem a questão de que a pessoa não percebe a cidade que ela vive. Né? Ela não percebe as mudanças que vão ocorrendo. Ah, cortou uma árvore centenária. Pouca gente percebe, porque passa de carro correndo. Ah, demoliu um prédio bonito, histórico. Ninguém percebe, porque passa correndo de carro. Então, é essa questão muito doida. Ó, aí essa letra de música do Gilberto Gil, Parabólica Camará, é uma grande sacada que ele teve quando começou a se discutir a questão da globalização. E muitas vezes ela cai em vestibular para você analisar. Dá uma olhadinha na letra aqui rapidinho. Ó. Antes, mundo era pequeno, porque a terra era grande. Então, ó, mundo, a ideia de cultura. Conhecimento das pessoas sobre o que acontecia lá fora era pequeno, porque a terra é muito grande. Hoje o mundo é muito grande, porque a Terra é pequena. Então, hoje, você tem um monte de informação, né? Porque a Terra ficou pequena. Mas ela ficou pequena do tamanho do quê? Da velocidade de transmissão, ó, do tamanho da antena parabólica Camará. E volta do mundo, Camará. E mundo dá volta. Aí ele pegou uma musiquinha, uma ladainha da capoeira, né? Mundo dá volta, Camará. Né? Isso aqui é uma ladainha clássica da capoeira, né? Antes longe era distante, perto só quando dava. Quanto muito ali de frente, o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, Camará. E volta do mundo, Camará. E mundo dá volta, Camará. De jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação. De jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação. Pela onda luminosa, leva o tempo de um raio. Ó, ele está falando aqui da fibra ótica. Tá? Tempo que levava a rosa para aprumar o balaio, quando sentia que o balaio ia escorregar. A letra continua, mas já dá para sacar, né? O que é a globalização. Mas aí, para variar, né? Brasil, nós temos o Milton Santos, nosso grande professor, nosso grande geógrafo, que escreveu um livro fantástico onde ele analisa a globalização sem esse glamour que a gente vê muitas vezes nas propagandas das multinacionais, falando de um carro que é lançado mundialmente, a tecnologia para todos, né? Então você vê a propaganda do carro cheio de tecnologia, né? Aquela coisa, você até acha bonito, né? Fala, nossa, que legal, né? Queria ter um. Ele fala por uma outra globalização. Ele analisa a globalização. Tá? E olha que legal que uma frase que ele deu quando ele fala desse livro. Antigamente, as grandes nações mandavam seus exércitos conquistar territórios.
E o nome disso era colonização. Hoje, as grandes nações mandam suas multinacionais conquistar mercados. E o nome disso é globalização. Tá? Então, quando você está no processo de globalização, aí é que está uma grande questão. Se você não quebrar essa relação de dependência tecnológica, você continua sendo colônia, meu amigo. E é isso que o Milton Santos fala, que até o modelo educacional nos países que são tidos como países periféricos, eles são feitos pelos governos que recebem ordens, mas você vai falar assim, mas como que um político que está lá na presidência, no governo do estado, recebe ordem de uma multinacional? Dinheiro, galera. Dinheiro. Poder corrompe, dinheiro corrompe. E aí o cara vai fazer uma política que não é para libertar a população do país dele, que é para tornar a população mais consciente, mais crítica, mas mais dependente. Então, você vê, a gente tem aí um modelo educacional que dificulta a pessoa de se tornar cientista e dificulta o cientista de se tornar empresário e criar uma tecnologia nacional própria. Ele tem que trabalhar para uma multinacional. Se você se destaca na universidade, os caras já vão te pegar lá para fazer um estágio e vão querer que você vá trabalhar para eles e não ter a sua própria empresa. Então, é por isso que ele discute por uma outra globalização, que ele fala uma globalização mais preocupada com a justiça, mais preocupada com as pessoas, com o desenvolvimento social, mais preocupada em sanar as contradições que a gente observa num país como o Brasil, país riquíssimo, mas com tanta gente vivendo tão mal, beleza? Não estou fazendo discurso, estou fazendo análise, beleza? Tá? Bom, por último, eu deixei aqui uma atualidade. Eu quero que vocês leiam a apostila sobre os blocos econômicos, mas o que eu acho que é um assunto importantíssimo é o Brexit. Mesmo porque, o que é o Brexit? Foi um apelido criado, abreviação, da saída do Reino Unido da União Europeia, que ficou marcado para esse ano. Então, por isso que eu acho importante, porque é provável que, como aconteceu esse ano, caia no vestibular desse ano. Tá? Então, você tem aí a saída do Reino Unido da União Europeia. Olha, foi uma saída apertada. Houve um referendo, onde 51,9% dos votos optou por apoiar o Brexit. Sabe uma coisa? Eu vi o filme que conta a história do cara que criou a campanha publicitária a favor do Brexit. Ele teve uma sacada muito grande. Ele percebeu que as pessoas hoje em dia estão muito ligadas em curtidinha do Facebook, Então, ele criou uns ônibus com umas telas de LED que mostravam quantas curtidas no Facebook a ideia do Brexit estava tendo. E aí as pessoas vendo aquilo no ônibus, que ficava rodando nas cidades do Reino Unido, elas acabavam curtindo também. E aí esse número ia aumentando. E isso foi criando uma sensação na sociedade de que esse era o caminho correto. Detalhe, síntese, o Reino Unido saiu da União Europeia em 31 de janeiro de 2020 à meia-noite, com a entrada em vigor do acordo de saída. Uma vez que o Reino Unido passou a ser um país terceiro, ou seja, fora da União Europeia, ele vai ter que renegociar todos os acordos comerciais que ele tinha com a União Europeia, tá bom? Opa. Bom, voltei aqui, Beleza, gente? Então, leiam aqui sobre os blocos econômicos, mas reforça ali estudar sobre o Brexit, tá bom? Porque é bem provável que caia. Mercosul também é uma boa dica. O Mercosul está capengando, Não está vingando, Está tendo um racha dentro do Mercosul, então provável